Olá, bem-vindos a mais uma aula de geometria. Hoje estamos na aula 5 do nosso curso e a gente vai conversar de trigonometria no triângulo retângulo. Então vamos lembrar, temos aqui um triângulo retângulo. Porque ele é retângulo, eu vejo que dentro dele tem um ângulo de 90 graus, então esse é um triângulo retângulo. No caso do triângulo retângulo, os lados têm nome, como já vimos na aula de Teorema de Pitágoras. Oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, que na aula de hoje eu vou abreviar como HI. Os outros dois lados são catetos. Até então, bastava saber que eram catetos. Hoje, a gente precisa distinguir qual cateto será qual. Então, imagine que eu queira agora estudar este ângulo do meu triângulo, que eu vou chamar de alfa. Para o alfa, esse cateto aqui, ele é oposto a alfa. Então, esse aqui será chamado de cateto oposto. Para nós, na aula, eu vou abreviar como CO. Já o outro cateto, só sobra ser adjacente, que na aula eu vou abreviar como CA. Agora, nós temos três relações trigonométricas importantes. O seno desse ângulo alfa, o cosseno desse ângulo alfa e a tangente desse ângulo alfa. Como eu calculo o seno de um ângulo? Eu pego o cateto oposto, divido pela medida da hipotenusa. Como eu calculo o cosseno de um ângulo alfa? Eu pego o cateto adjacente do ângulo, divido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas relações valem sempre para qualquer que seja o ângulo alfa do triângulo retângulo. Vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Esse lado mede 3, esse lado mede 4. Perceba que oposto ao ângulo de 90 graus é hipotenusa. Os outros dois são catetos. É o velho conhecido 3, 4, 5. Quero estudar este ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa. Para o alfa, o 3 será cateto oposto. E o 4 só resta ser cateto adjacente. Quem será o seno do alfa? É a razão entre cateto oposto e hipotenusa. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é 3, a hipotenusa é 5. O seno desse ângulo alfa, 3/5. Quero calcular agora o cosseno desse ângulo alfa. Será sempre a razão entre cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente do alfa é 4, a hipotenusa do triângulo é 5. E agora a tangente de alfa vai ser a razão entre cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto ao alfa é 3 e o adjacente é 4. A tangente desse ângulo alfa, 3/4. Mas observe que o triângulo também tem esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta. Para o beta, o 4 é cateto oposto. E o 3 só sobra ser adjacente. A hipotenusa num triângulo retângulo, como está sempre oposta ao ângulo de 90 graus, ela nunca muda. Mas observe que conforme eu mudo o ângulo, quem era cateto oposto vira adjacente, quem era adjacente vira oposto. Então, cuidado. Quando você estiver resolvendo um exercício usando seno, cosseno e tangente, mudou o ângulo, você precisa reanalisar
quais são os catetos novamente. Vamos então calcular quem é o seno do beta, o cosseno do beta e a tangente do beta. Seno é sempre cateto oposto sobre hipotenusa. Para o beta, o cateto oposto é o 4 e a hipotenusa do triângulo não muda, é 5. Para o beta, o cosseno que eu quero calcular agora é sempre cateto adjacente sobre hipotenusa. Para o beta, cateto adjacente é o 3, hipotenusa é o 5. Tangente de beta, tangente é sempre cateto oposto por cateto adjacente. Para o beta, cateto oposto é 4, cateto adjacente é o 3. E eu descobri quem é o seno, o cosseno e a tangente do beta. Perceba agora uma coisa. Apareceu um 3/5 aqui. Apareceu 3/5 aqui? Apareceu. Veja que o seno do alfa é igual ao cosseno do beta. Aqui apareceu um 4/5 e aqui também. O cosseno do alfa é o seno do beta. E a tangente? Aqui apareceu 3/4. Do lado de cá apareceu o inverso, 4/3. Então, a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Quando que essas relações vermelhas vão acontecer? Sempre que alfa e beta forem ângulos de um mesmo triângulo retângulo. Então, se dois ângulos forem ângulos de um mesmo triângulo retângulo, o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro e a tangente de um é o inverso da tangente do outro. Em outras palavras, falar que dois ângulos são ângulos de um mesmo triângulo retângulo é a mesma coisa que falar que alfa mais beta mede 90 graus. Então, sempre que alfa mais beta medirem 90 graus, essas relações vermelhas que eu marquei aqui valerão. Vamos então fazer um exemplo para ver como que a gente aplica isso que a gente aprendeu das relações trigonométricas. O enunciado fala o seguinte: um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus. A altura do topo da rampa em relação ao ponto de partida é 30 metros. Determine a distância que o ciclista deve percorrer até o topo da rampa. E aí ele dá a dica que o seno de 3 graus vale 0,05. Então eu já fiz aqui um desenho esquematizado do problema. Está aqui a minha rampa inclinada. A inclinação é de 3 graus, como disse o enunciado. E ele falou que a altura do topo da rampa é de 30 metros. Então aqui é 30 metros. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que a altura é uma vertical, ela sempre vai fazer 90 graus com o chão, que é a horizontal. E eu tenho aqui um triângulo retângulo. A distância que o ciclista vai percorrer, como ele vai estar andando sobre a rampa, é essa aqui, né? Essa é a distância que o ciclista vai percorrer. Então, isso aqui eu vou chamar de x. Como é um triângulo retângulo e eu tenho o valor de um dos ângulos, eu posso querer usar seno, cosseno e tangente. Para isso, eu preciso identificar quem são os lados. Olha para o quadradinho, para o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Oposto a ele é a hipotenusa. Então, o x é a hipotenusa. Para o ângulo de 3 graus que o exercício me deu, oposto a ele, 30 metros, é cateto oposto. E aqui o chão só sobra ser cateto adjacente. Bom, agora o que eu tenho que pensar? Eu tenho cateto oposto, eu conheço o cateto oposto e quero descobrir a hipotenusa. Qual das três relações trigonométricas me fala cateto oposto com hipotenusa? É o seno. Então, vou fazer aqui do lado o seno do ângulo, cateto oposto, sobre hipotenusa. Mas qual o ângulo? É o de 3, porque o cateto oposto, o cateto adjacente, eu identifiquei pensando no ângulo de 3 graus. Então, o seno de 3 graus é o cateto oposto, que é 30, dividido pela hipotenusa, que é o x que eu quero descobrir. Quanto é seno de 3 graus? O exercício deu a dica, ele falou que o seno de 3 graus é 0,05. Isso é igual a 30
dividido por x. Como eu quero descobrir quanto vale x, eu vou pegar o x que está dividindo, passar ele para o lado de lá multiplicando. Eu vou chegar que 0,05x é 30. Agora, esse 0,05 que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. Então, o meu x vai ficar 30 dividido por 0,05. Como que eu posso resolver isso? Uma forma simples de resolver posso fazer a conta, né? Sempre posso fazer a conta, eu preciso descobrir quanto que é 30 dividido por 0,05. Se você quiser, você vai no seu rascunho e faz a conta. 30 dividido por 0,05 e descobre quanto dá. Mas eu queria mostrar um jeito mais fácil. Então, o que eu quero resolver agora é x é igual a 30 dividido por 0,05. Isso é uma fração. Uma fração eu sempre posso multiplicar numerador e denominador por um mesmo número, que eu vou manter o valor da fração. Eu vou chegar numa fração equivalente. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar numerador por 2, vou multiplicar denominador por 2. Então, eu vou chegar numa fração equivalente, que vai ser 30 vezes 2 dá 60, 0,05 vezes 2 dá 0,10. E agora está ficando mais fácil, né? Dividir 60 por 0,10 parece ser mais fácil do que dividir 30 por 0,05. Mas, além disso, eu posso usar o truque de novo. Posso multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. E agora vai ficar que meu x é 600, 0,10 vezes 10 dá 1. 600 dividido por 1 é 600 metros. Essa é a distância que o ciclista vai ter que percorrer até chegar ao topo da rampa. Perceba, você poderia ter feito a conta. 30 dividido por 0,05, a arma efetua e faz a conta, você ia chegar nos mesmos 600 metros. Eu preferi fazer desse jeito, porque eu acho mais simples. Você faça do jeito que você achar mais simples. Tanto a minha forma, frações equivalentes, quanto o arma efetue, as duas formas estão corretas.